Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 2 do PET volume 4 do primeiro ano do conteúdo de Física. Atividade 1. Um asteroide aproxima-se perigosamente da Terra, ameaçando destruí-la. Sua massa é de 10 toneladas, ou seja, então a massa do asteroide é 10 toneladas, que é igual a 10 mil quilos. Sua velocidade de aproximação em relação à Terra é de 98 quilômetros por hora. Super-Homem, então, é convocado para salvar o planeta. Então, a velocidade aqui desse asteroide, ele é de 98 quilômetros por hora. Então, está aqui, ó, velocidade do asteroide, 98 quilômetros por hora. Então, temos a massa do asteroide, 10 mil quilos, a velocidade do asteroide, que é 98 quilômetros por hora. Quando o super-homem é convocado, então, veja bem o que vai acontecer aqui. Ó. Sendo sua massa, né, super-homem é convocado, e sua massa é 90 quilos. Então, está aqui, ó, a massa do super-homem é 90 quilos. Em relação à Terra, qual é a velocidade em relação à Terra com que ele deve atingir frontalmente o asteroide para que os dois fiquem parados em relação à Terra? Após a colisão, despreze a atração gravitacional da Terra. Então, vemos aqui, aqui vai estar acontecendo o princípio da conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade aí de movimento vai ser conservado. Então, a quantidade de movimento aqui de A vai ser igual à quantidade de movimento de B. Ou seja, quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, a fórmula nós temos, para calcular a quantidade de movimento, calcula-se massa vezes a velocidade antes vezes a massa vezes a velocidade depois. Então, a massa do asteroide, 10 mil quilos, vezes a velocidade do asteroide, 98, mais a massa do super-homem, que é 90, vezes a velocidade do super-homem, que nós não sabemos, é o que nós vamos calcular. Depois, eu vou ter massa do asteroide, 10 mil quilos, velocidade do asteroide depois que o super-homem vai pegar esse asteroide, vai ser zero, né? A velocidade depois é zero, mais a massa do super-homem é 90, vezes a velocidade do super-homem depois que vai ser zero. Ou seja, eles vão estar parados, né? Aqui, ó, para que os dois fiquem parados. Então, temos 10 mil vezes 98, 980 mil, mais 90 vezes a velocidade do super-homem, que é igual a 10 mil vezes zero, zero. 90 vezes zero, zero. Zero mais zero é zero. Então, temos aqui 980 mil mais 90 vezes a velocidade do super-homem, que é igual a zero. Então, 90 vezes a velocidade do super-homem é igual, esse valor aqui está positivo, passo depois da igualdade, ele fica negativo. Então, velocidade do super-homem é igual a menos 980 mil dividido por 90, que a velocidade do super-homem é igual a menos 10.888,88 km por hora. Esse valor aqui, eu coloquei a observação, ele é negativo, pois a velocidade do super-homem tem a mesma do asteroide, porém o sentido está oposto. Se o sentido for oposto, justifica aqui o valor negativo. Porém, esse valor é o que está descrito na alternativa E, que é a afirmativa correta. Atividade 2. Um pescador está em um barco em repouso em um lago de águas tranquilas. A massa do pescador é de 70 kg. A massa do barco e demais equipamentos nele contidos é de 180 gramas. Letra A. Suponha que o pescador esteja em pé e dê um passo para a proa dianteira do barco. O que acontece com o barco? Justifique. Desconsidere possíveis movimentos oscilatórios e o atrito viscoso entre o barco e a água. Então, quando a pessoa está em pé no barco e dá um passo para frente do barco, o barco vai ser
ele vai ser jogado para trás. Então, ó, pela terceira lei de Newton, ou o princípio fundamental da ação e reação, então o barco vai ir para trás, né? Letra B. Em um determinado instante, com o barco em repouso em relação à água, o pescador resolve deslocar seu barco para frente com uma única remada. Suponha que o módulo da força média exercida pelos remos sobre a água para trás seja de 250 newtons e o intervalo de tempo em que os remos interagem com a água seja de 2 segundos. Admitindo o desprezível atrito entre o barco e a água, qual a velocidade do barco em relação à água ao final desses 2 segundos? Então, nós temos aí uma força de 250 newtons, temos um intervalo de tempo aí de 2 segundos, está aqui variação do tempo 2 segundos, a massa do pescador é 70 quilogramas, a massa do barco 180 quilogramas, e a velocidade aí está pedindo para calcular. Então, nós sabemos que é uma questão relacionada a impulso. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso é força vezes intervalo de tempo, ou variação do tempo. E para calcular a quantidade de movimento, a sua variação, eu tenho aqui a massa vezes a variação da velocidade. Como aqui eu já tenho esses dados, eu vou substituir. Força é 250, intervalo de tempo 2. 2 vezes 250, 500. A massa, eu tenho a massa do pescador, que é 70, e a massa do barco, que é 180. Somando os dois, 250 vezes velocidade. Então, 250 vezes V é igual a 500. Para saber o valor de V, eu vou dividir 500 por 250, eu vou achar 2 metros por segundo, que é a velocidade. Atividade 3. Um garoto brinca com seu barquinho de papel, que tem uma massa igual a 30 gramas, e está navegando sobre um pequeno lago. Em certo instante, ele coloca sobre o barquinho, sem tocá-lo, uma bolinha de isopor e percebe que o barquinho passa a andar com metade de sua velocidade inicial. Seu irmão mais velho, que observa a brincadeira, resolve estimar a massa da bolinha de isopor com base na variação da velocidade do barquinho. Desprezando efeitos relativos ao empuxo, ele conclui que a massa da bolinha é de. Então vamos pegar os dados que a questão nos oferece. A massa do barquinho foi dado aqui 30 gramas. Está aqui. A velocidade do barquinho é v, pois não se sabe ainda a velocidade do barquinho. Só sabe que a velocidade do barquinho, quando foi colocada a bolinha dentro, a velocidade diminuiu a metade, ou seja, vai ser a velocidade do barquinho só dividido por 2, é a metade. A massa da bolinha também não se sabe, então é necessário fazer os cálculos para descobrir. Então, essa questão está relacionada à quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. A fórmula para calcular quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, a massa do barquinho vezes a velocidade do barquinho vai ser igual à massa do barquinho mais a massa da bolinha vezes a velocidade. Então, massa do barquinho 30, está aqui 30. A velocidade do barquinho vai ser V, porque a velocidade do barquinho e da bolinha é uma velocidade dividida por 2, é só a metade. Então, a velocidade do barquinho vai ser V, uma vez, tá aqui eu coloquei V. Massa do barquinho 30, massa da bolinha não se sabe, e a velocidade final vai ser a metade, ou seja, é V sobre 2. Então, V antes e V depois, corto os dois, aí eu tenho 30, e aqui massa da bolinha, eu vou colocar 30 mais a massa da bolinha, que vai ser igual esse 30 vezes 2. Aqui está dividindo, eu passo ele aqui dividindo, multiplicando. Então, 30 vezes 2, 60. 30 mais massa da bolinha. Então, a massa da bolinha vai ser igual esse 60 menos 30.
Aqui está positivo, eu passo para o outro lado negativo. 60 menos 30 vai ser 30 gramas a massa da bolinha. A afirmativa correta vai ser a letra D. Marca aí a letra D. Atividade 4. Imagine a situação onde um cachorro corre e pula para dentro de um pequeno trenó, conforme que o desenho, né? Até então parado, caindo nos braços de sua dona. Em consequência, o trenó começa a se movimentar. Então, considere os seguintes dados. Eu tenho a massa do cachorro 10 kg, tá aqui, ó, massa cachorro igual 10 kg. A massa do conjunto trenó mais moça é 90 kg. Então, aqui, massa, trenó e moça é 90 kg. Situação 3. A velocidade horizontal do cachorro imediatamente antes de ser seguro por sua dona é de 18 km por hora. Então, está aqui, ó, velocidade do cachorro é igual a 18 km por hora. Desprezando-se o atrito entre o trenó e o gelo, determine a velocidade horizontal do sistema trenó, moça mais cachorro imediatamente após o cachorro ter caído nos braços de sua dona. Então, a velocidade do trenó com a moça e com o cachorro está aqui para ser descoberto. Então, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, na fórmula, eu tenho a massa do cachorro vezes a velocidade do cachorro, somando com a massa do trenó e a moça, vezes a velocidade do trenó com a moça, que vai ser igual, depois, né, as massas, né, a massa do cachorro mais a massa do trenó junto com a moça, vezes a velocidade, que a velocidade é o que nós vamos encontrar, essa velocidade aqui final, né? Aqui determina a velocidade. Então, vamos lá. Massa do cachorro 10, velocidade do cachorro 18, eu tenho 180. Massa do trenó com a moça é 90 e a sua velocidade é zero, porque ele está parado. Então, 90 vezes zero, zero, que é igual a massa do cachorro, que é 10, mais a massa do trenó com a moça, 90. Então, as massas aqui depois eu tenho 100. E velocidade é o que nós vamos encontrar. Então, eu tenho 180 mais zero é igual a 100V. Então, eu sei que 100V, ó, 180 mais zero é 180. Então, ó, 100V, 100 vezes V, é igual a 180. Está aqui. Para saber a velocidade, eu vou dividir 180 por 100, que é igual a 1,8 km por hora. Se eu quiser passar isso aqui para metros por segundo, eu vou achar aqui 0,5 metros por segundo. Pessoal, finalizamos aqui a correção dessa semana. Obrigado aí por assistir. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima correção.